pessoal, tudo bem? Aqui é a Gida Traveling Soul e hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês, tirando um pouco das dúvidas que é muito comum sobre intercâmbio. Vamos lá comigo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês algumas dúvidas comuns, algumas perguntas também que eu recebi pelo Instagram, e aí a gente vai tirando essas dúvidas com vocês. Primeira dúvida, acomodação. Então, fechei meu intercâmbio, como que eu faço agora a questão de acomodação, né? Decidi para onde eu vou, verifiquei todos os custos envolvidos e essa questão da acomodação é uma dúvida muito comum. Eu tive essa dúvida quando eu fui, eu pesquisei muito sobre isso. Então, quando a gente vai fechar a acomodação, normalmente a gente já fecha junto com a escola. É muito comum isso, então no local que você for, eu vou dar um exemplo para vocês de onde eu fui, que foi em Malta, né? Então lá a gente tinha a opção de residência estudantil, e aí é um apartamento que você divide com outros estudantes da mesma escola. Você tem a opção de quartos individuais, quartos compartilhados, e aí quando a gente fala em quartos compartilhados, pode ser desde um quarto com uma outra pessoa, duas ou três, depende muito do plano que você fechar junto com a escola, né? Então tem essa questão da residência estudantil, é muito legal porque você tem essa troca de experiência com os outros estudantes que estão nesse mesmo caminho junto com você, é muito legal. Foi a opção que eu escolhi quando eu fui para Malta, então eu dividi o apartamento com uma outra menina. E aí, durante as semanas, quando você fica um pouco mais de tempo, vão trocando as pessoas, então é uma ótima forma de você ter esse networking, conhecer outras pessoas, outras culturas, é muito, muito legal. Outra opção é casa de família. Essa é muito legal para quem quer conhecer um pouco mais da cultura do local. Você está inserido dentro de uma família que tem a cultura, por exemplo, de Malta, uma cultura maltesa, já você entende um pouquinho mais do dia a dia daquele lugar, como funciona. Eu não escolhi essa opção porque algumas residências, casas de família, são um pouco mais distantes da escola. Então, como era a minha primeira experiência, eu optei, eu falei, não, é muito mais, eu prefiro estar um pouco mais perto da escola, ter uma locomoção mais fácil. E normalmente as pessoas que moram no país, elas não moram, principalmente ali em Malta, não moram tão próximas ali do centro de St. Julians, de Sliema, que é onde estão a maioria das escolas, né? Eles moram um pouco mais distantes dessas regiões mais turísticas, que são muito mais movimentadas. Por exemplo, São Julias é o tempo inteiro aquele movimento de turistas de manhã, de tarde, à noite. Então, normalmente as casas de família ficam um pouco mais distantes. Então, é uma opção para quem quer conhecer muito e se aprofundar na cultura local. É uma ótima opção. E aí também tem as opções de apartamentos individuais, você pode ver isso junto com a escola. Na escola que eu estava tinha um campus que é dentro da Universidade de Malta também, você poderia ficar lá dentro, mas é bem mais distante, então você teria que pegar um ônibus para poder chegar até a escola. Então são esses principais pontos que você tem que levar em conta quando você for fechar a sua estadia, a sua acomodação no intercâmbio. Então a proximidade, quanto tempo você vai levar. Às vezes você paga um pouco mais caro na acomodação, mas o custo-benefício do que você teria que de trajeto do local que você escolheu para a escola, às vezes vale a pena você colocar isso na ponta do lápis e ver realmente, né? E também tem a opção, não vou fechar com a escola, eu quero fechar individual mesmo, depende muito do seu perfil. Você pode fechar com Airbnb, então é uma opção, tem várias opções de Airbnb, tanto com um apartamento individual ou apartamentos que você loca só o quarto, loca o quarto e pode dividir com outra pessoa, então tem essa opção também. E os hotéis e hostels, que também são muito comuns, é um preço um pouco mais caro, sim, mas depende, tudo, como eu te disse, é tudo de acordo com o seu perfil, o seu propósito no intercâmbio. Então, vale a pena consultar, pesquisar um pouco mais sobre o local, mas normalmente são essas as opções que a gente tem quando você vai fazer o intercâmbio. Outra dúvida super comum que a gente tem é sobre chip de celular. Então tem várias opções de quando você for fazer seu intercâmbio. Você pode sair com o chip daqui do Brasil, comprar em algum site online ou no próprio aeroporto. Você pode adquirir o chip quando você chegar no local que você vai estudar também.
Então chega, faz a compra do chip lá. No meu caso, a escola que eu fechei, eles ofereciam um chip para você, então isso também é uma opção. Tem então pesquisa antes se é essa opção disponível pela escola também, ou de repente você vai descer em algum outro país antes de chegar no seu destino final. Por exemplo, se eu descer, eu fiz o trajeto São Paulo, Paris, Paris, Malta. Como dentro da Europa normal você conseguir utilizar o mesmo chip dentro da União Europeia, então você pode comprar também em Paris e utilizar e recarregar ele em Malta sem problema nenhum, tá? A opção que eu fiz foi fechar no dia que eu cheguei em Malta, então eu fui com o meu chip daqui do Brasil, fui utilizando o Wi-Fi nos locais e comprei o chip. O chip que eu comprei foi esse, da Epic. Ela é muito comum, é uma das mais conhecidas em Malta, tem outras empresas também, mas essa é muito conhecida, então eu comprei ele, um cartão, o chip pré-pago, e fui fazendo as recargas. Então eu acho que durante o mês eu fiz uma recarga e consegui utilizar a internet normal dentro desse período de um mês. Então vale muito a pena, mas pesquise sempre antes para ver qual a sua melhor opção. Uma das dúvidas mais comuns é sobre como levar dinheiro no intercâmbio, né? Então, eu recebi algumas perguntas sobre isso. Sim, é importante você separar uma reserva e levar em dinheiro para uma emergência, mas normalmente os lugares aceitam muito a questão de cartão. Uma ótima dica que foi a que eu fiz foi fazer o cartão da Wise. Eu vou deixar o link da Wise aqui para vocês. Vale super a pena. Você não precisa ficar utilizando o seu cartão de crédito, seu cartão de débito e ficar pagando taxas quando você voltar. Você utiliza ele como um cartão, você pode usar como cartão online ou pelo Apple Pay, ou o cartão físico mesmo, ele funciona como cartão de débito. Então você tem o aplicativo, faz a transferência do seu valor em real, converte esse valor para euro, dólar, para o local, para a moeda do local que você estiver indo. Então, e faz essa conversão, tem uma taxa pequena, mas vale muito mais a pena do que você ficar usando o seu cartão de crédito ou de débito aqui do Brasil. Então, é uma super dica, vou deixar o link para vocês aqui e vocês conseguem também fazer o seu cadastro e fazer sua conta na Wise, vale muito a pena. E com a Wise você consegue sacar o dinheiro lá no local que você estiver. Então tem os caixas ATM normalmente, esses cobram uma taxinha, ou se você utilizar o cartão para sacar nos bancos locais, você não paga taxa nenhuma. Então vale muito, muito a pena, mas sempre, lembre, leve uma reserva em dinheiro, porque tem muitos lugares que às vezes não vão aceitar o pagamento em cartão, então é sempre bom ter essa reserva junto com você. Uma outra dúvida muito comum, né, e principalmente para intercâmbio, é a questão da escola, né? Como a escola. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência em Malta na escola que eu fechei, que foi a IC. E isso é muito comum, né? Porque você vai estar estudando, então como que é o nível de ensino, como que funciona a escola. Então isso é muito legal para a gente saber. Eu fechei o meu pacote de intercâmbio pela IC, é uma escola de inglês lá de Malta. E lá, como eu funciono? Então, a escola é uma das maiores escolas que tem. Então, tem um prédio com 6 andares em St. Julian's. É muito grande, tem muitos estudantes, então é muito legal para você fazer esse networking, conhecer outras pessoas. O ensino é muito legal, é muito didático. Os professores, tem professores malteses, tem professores ingleses, tem várias nacionalidades, que aí você pode entender um pouquinho, entender um pouco mais o sotaque, você está aprendendo inglês, mas cada pessoa que está ali com você na sua sala de aula tem um sotaque diferente, é de um país diferente, então essa troca é muito legal. A IC, ela tem um funcionamento dela é um pouquinho diferente de algumas outras escolas, porque ela tem o chamado Double Bank, então você estuda não só em um único horário, então eles intercalam as turmas. Então, por exemplo, no meu caso, eu estudava de segunda, quarta e sexta no período da tarde e de terça e quinta no período da manhã. Então, isso você tem que levar em conta na hora que você for para ver se é uma coisa que te atende ou não. Então, muitos estudantes vão para estudar e trabalhar também no intercâmbio. Então, dependendo se você for fazer isso, às vezes você não consegue conciliar o horário do trabalho com o horário do estudo. Então, algumas escolas trabalham com horários separados de manhã, tarde ou noite, mas algumas trabalham com double bank, então é bom você checar isso antes de você ir. Então, a IC é uma delas, é legal porque, no meu caso, como eu fiquei um mês,
E é bom para você poder aproveitar a cidade de formas diferentes, o país, conhecer um pouquinho mais. Então, às vezes você vai de manhã para aula, consegue aproveitar o período da tarde e noite, ou não, vou de manhã para algum lugar, vou conhecer uma praia e à tarde eu vou para a escola. Então, tem os dois lados. Então, tem que ver qual mesmo o seu propósito, o que que vai te levar a fazer essa escolha de horários também, tá? E lá na IC a gente tem uma coisa que é muito legal, que são turmas 30 mais e 50 mais. Então, às vezes a gente fica com esse receio, quando a gente tá um pouquinho mais velho, de falar, não, vou fazer um intercâmbio, só vai ter jovem, vai ser muito difícil, a interação. Então, na IC você consegue ter essa opção. Então, eu fechei a turma 30 mais. Então, todas as pessoas da minha turma tinham mais de 30 anos, então os assuntos são diferentes, você consegue dialogar com as pessoas da sua idade. Então, isso é muito legal, faz muita diferença na hora de você fechar o intercâmbio, é muito bom você consultar isso também. E aí, a estrutura da escola é muito legal, então são 6 andares, como eu te falei, o primeiro andar tem um lounge que é só para o pessoal das turmas 30 a mais, então reservado para gente, então você pode ficar lá, estudar, tem um café, então é muito legal. Do segundo ao quinto andar são as salas de aula, estão todas com aquela tela de televisão mesmo, então o professor usa por touchscreen, então é muito legal. O material também deles é super didático, é muito bom. As turmas são no máximo de 15 alunos, então você consegue interagir. Nem sempre chega ao total de 15 alunos, como eu fui na alta temporada, às vezes tinha alguma semana que tinham 15 alunos, mas nem sempre, então você consegue ter uma interação com as pessoas, mas ao mesmo tempo ter uma aula um pouco mais exclusiva ali, não tem tantos alunos, isso é muito bom. E no último andar, que é o sexto andar, tem outro lounge também, então é muito legal para você poder compartilhar as experiências. Fora que tem toda uma equipe de apoio, então aí você tem uma equipe de apoio muito legal, eles falam vários idiomas além do inglês, que podem te ajudar no dia a dia, e eles fazem várias atividades. Então tem uma agenda, um calendário que eles colocam pra gente semanal, com todas as atividades que tem. Algumas têm custo, outras não têm custo, mas é mais para interagir e criar esse networking com os outros alunos também. Então vale super a pena. Fica a minha indicação da IC. Tem outras escolas que ainda eu não conheço em Malta, mas tive várias indicações super legais. A English Path, a Club Class, tem a IF também, que é muito conhecida. Então vale a pena você pesquisar um pouquinho antes de ir também sobre a escola. Uma das dúvidas muito comuns também é sobre imigração, né? Como funciona? A gente tem muito receio, vou sair, principalmente quando, vou sair pela primeira vez do Brasil, vou para um outro país. Como funciona isso? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como foi, né? Então, eu não tive problema nenhum ao passar pela imigração, então não fizeram nenhuma checagem, mas tive amigos que foram muito questionados: o que que você está indo fazer, por quanto tempo você vai ficar, você já tem passagem de volta. Então, o que é mais importante, você já ir preparado com toda a documentação, tudo que você vai precisar de dúvida, se alguém tiver alguma dúvida sobre a sua ida e a sua volta, como vai funcionar, então leve tudo. Eu tive muita sorte assim com a minha agência, então eles me passaram toda a documentação, então eu tinha, confirmação da acomodação, passagem aérea, a confirmação do curso, seguro viagem, esse é muito importante, eu já falei no primeiro vídeo para vocês, e também comprovante de vacina. Vejam as vacinas necessárias para o local que você está indo. Então, o que é importante? Tenha tudo, leva numa pasta bonitinho, fechado. Se alguém perguntar, às vezes, gente, vou chegar num país que fala tudo inglês, eu ainda não sei falar, como que eu faço? Tenha tudo na mão. Pediu tal coisa? Já tenho. E importante, passagem de ida e volta sempre, para você não ter nenhum problema na imigração. Mas isso varia muito de país para país, de como você vai. Mas falando da minha experiência, foi super tranquila essa relação. Para a gente poder finalizar esse vídeo sobre dúvidas de intercâmbio, né? Eu acho que eu consegui tirar as principais dúvidas que surgem nesse processo de intercâmbio, mas se você tiver mais alguma dúvida, compartilha aqui com a gente no canal, no Instagram, coloca aqui nos comentários. Então sempre eu vou montando esse conteúdo para poder tirar essas dúvidas, porque eu sei que numa primeira viagem de intercâmbio é muito comum, a gente vai com esse receio mesmo, mas a ideia é que eu vá criando esses conteúdos para poder trazer essas dúvidas para vocês.
tá bom? Então, se você gostou, peço que você deixe seu like aqui, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.